variação é essa que uma língua pode apresentar? É a chamada variabilidade linguística. Isso acontece de acordo com alguns fatores que possam intervir na utilização dessa língua, tá bom? Vamos ver os fatores então? Os fatores são os seguintes. Já falei que a língua é histórica, então de uma época para outra época ela vai poder variar. Vamos ver as variações que uma língua sofre. A primeira de todas e mais perceptível, talvez, né, na evolução, é a variação histórica. Variabilidade histórica, aquela ao longo do tempo. Termos novos surgindo, termos antigos sendo dispensados, construções novas, construções antigas sendo dispensadas. Variação histórica ao longo do tempo. Além dessa, a gente tem também uma muito perceptível, é a chamada variação regional. Eu não disse que a língua é cultural? Então, de uma localidade para outra, a língua vai ter que expressar as realidades desses lugares. E os seus falantes vão naturalmente apresentar características no falar. É o vocabulário, é a entonação, na verdade, a presença de algumas construções, isso variando de região para região, os sotaques, né, a melodia da frase, tudo isso acontece aí. Regional, o que mais? Além de ser histórico de regional, eu tenho uma variação que é chamada de social. Por que social? Olha lá como eu estou indo na cola daqueles itens. Social porque ela tem a ver ou com o grau de formalidade que o falante imprime ao uso linguístico dele, ou também de acordo com a sua possibilidade de usar a sua língua, o seu grau de escolarização. Então, aqui nas variações sociais, eu tenho grau de formalidade, né? Ela é definida pelo grupo social, o grupo social a que eu pertenço, e também definida em função de escolarização. Se eu pertenço a um determinado grupo social, eu vou usar um vocabulário X ou Y. Ou se eu de um grupo profissional, eu uso o chamado jargão profissional, né? Aquele falar típico do engenheiro, típico vocabulário e uso linguístico do economista, típico do médico. Não é assim? Dois médicos conversam na sua frente sobre o seu caso, usando o vocabulário deles, e você não sabe se vai ser, né, ter 6 meses de vida ou se vai passar uma pomadinha e vai ficar tudo bem com você depois. Por quê? Porque eles usam um vocabulário que você não entende, você fica desesperado ali. Aí o outro fala assim, olha, é só uma coceirinha, vai passar uma pomadinha e vai ficar legal. Graças a Deus. Por quê? Nomes complexos, aí você não sabe. E a mesma coisa, advogado, né? Viu o julgamento do Mensalão? Você acompanhou isso? Isso é história viva do nosso país. Viu quantos termos diferentes circulam naquele meio? Você já tinha ouvido a expressão data vênia antes do julgamento do Mensalão? Muitos brasileiros não tinham ouvido. E muitos brasileiros foram pesquisar essa expressão, né? Existe na internet um portal que é do dicionário informal, que é construído pelos próprios falantes, como o vocabulário do dia a dia. É diferente daquele dicionário clássico, tradicional, que é feito por profissionais da linguagem. Não, esse dicionário informal, ele é construído pelos próprios falantes e os termos são definidos ali e também buscados. Não quer dizer que não possa ter um termo formal, como a expressão data vênia. E muitos falantes foram procurar, ao longo desses últimos meses, a expressão data vênia no dicionário informal, para quê? Para entender aquilo que estava sendo dito no julgamento do Mensalão. Aí a gente vê exatamente o que é um jargão profissional. É aquele uso específico da linguagem que identifica um grupo profissional. Diferente um pouquinho dos chamados dialetos, né? Que identificam regiões distintas da comunidade de falantes de regiões distintas. Há quem fale sobre os dialetos sociais, são aqueles que identificam os grupos sociais pela sua característica, não exatamente pela sua profissão, mas pela sua característica sociocultural.
São variações. Tá entendendo até aqui? Então, língua viva varia e língua viva varia de acordo com a história, com a região e com o uso social.